tão simples, mas ele saiu de lá tão abençoado, porque os irmãos sentiam alegria de receber um apóstolo do Brasil para poder chegar lá e ministrar para eles durante 3 dias e abençoar a vida dele de uma forma que ele poucas vezes, né, foi abençoado por outros lugares muito mais prósperos por onde ele passou. Então, na verdade, a prosperidade, ela está muito além do que a gente imagina. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus. Vou parar de falar e começar a pregar, né? Não, Salmo já li. Foi só para fazer uma referência do nosso propósito. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Evangelho de Mateus, Evangelho do Filho do Rei. Não é isso, seminaristas? Capítulo 3, versículo 11. Quando João Batista disse sobre Jesus as seguintes palavras. Todos que acharam, digam amém. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou repetir aqui. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar as suas sandálias, ou de desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, anunciando o reino de Deus, o reino dos céus, entre os homens, pelo deserto da Judéia, pregava o evangelho do arrependimento. Ele anunciava, o evangelho significa boas novas, então as novas que ele trazia, as notícias que ele trazia, eram notícias de arrependimento. A pregação dele em todo o deserto da Judéia, durante seu ministério, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o que estava no céu está vindo. Aquele que estava no céu está prestes a chegar. Eu vim aqui para anunciar para todos vocês que é necessário que vos arrependeis, porque aquele que vem do céu está chegando. E ele é o rei. Você veja que toda a mensagem do Evangelho de Mateus gira em torno da realeza de Cristo. Vem anunciando, porque é chamado Evangelho do Filho do Rei. Mateus, de repente, não tinha a noção de como o Espírito Santo estava conduzindo ele para anunciar aos judeus aquele que era o verdadeiro rei, aquele a quem eles deveriam reverenciar, o Rei dos Reis. Quando nascido, 1 ano depois, mais ou menos, do seu nascimento, quase 2 anos depois, quando os magos, chamados magos do Oriente, vieram procurar o lugar onde Jesus estava para adorá-lo. Eles passavam em Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Quando Jesus é crucificado, e Mateus é o primeiro a relatar isso para nós, na sua cruz, uma tabuleta foi colocada ali em 3 idiomas, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E nas palavras do precursor de Jesus, João Batista, que veio antes dele, apesar de ser primo e apenas 6 meses mais velho, ele vem pregando por toda a Judéia, anunciando: olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Olha, o reino só é reino se houver rei e súditos. Então, ele estava proclamando o rei e dizendo aos súditos que gostariam de fazer parte desse reino: olha, vocês precisam se arrepender. O passaporte é o arrependimento. Então João, ele vem pregando essa palavra antes de Cristo aparecer, iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade.
ele vem anunciando durante muito tempo. E nesse versículo que lemos aqui, duas coisas me chamam a atenção. Ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele veio anunciar e veio preparar o caminho do Senhor, conforme as palavras de Isaías. Preparai o caminho do Senhor, que todo outeiro seja nivelado, né? Em outras palavras, que todo monte seja aplainado, que todo buraco também seja preenchido. Preparem o caminho, o rei está chegando. Isaías, tanto no capítulo 9 quanto no 11, o capítulo 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, anunciando Jesus, né? O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, me ajuda, maravilhoso, como é que é? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe, aquele que vai assumir o trono. E aí Jessé, ele é citado, né? Que da raiz de Jessé, capítulo 11 de Isaías, né? Sairá um rebento que assumirá o reino de Davi, e o seu reino jamais terá fim. Jesus, o rei anunciado, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus está próximo. Agora, quem é que vai se tornar súdito desse reino? Quem tiver o passaporte. E qual é o passaporte? João Batista começa a pregar as boas novas de que o rei estava vindo, de que o reino dos céus estava se aproximando da terra. Irmãos, imagina, tudo aquilo que os homens da terra sonham já está, claro, preparado no céu. A gente hoje está vivendo dias tão esquisitos, tão terríveis. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê a pandemia, a gente vê instabilidade, a gente vê empresa quebrando, a gente vê alguns ganhando muito dinheiro, mas a maioria sobrevivendo. Mas quando a gente olha para o Brasil, além disso tudo, a gente vê a instabilidade política, a instabilidade econômica, não é? Uma interrogação enorme, meu Deus, o que está acontecendo? E como crentes, a gente comenta menos e ora mais, e sempre esperando, porque, irmãos, tudo isso vai passar. A Bíblia diz o seguinte, em Isaías, inclusive também, que seca-se a erva e caem as folhas, ou as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Existe um reino ainda para ser estabelecido na terra, e vai ser um reino, sabe, muito maior do que o reino do anticristo, que também vai assumir por um pouquinho de tempo o reino dessa terra, mas depois dele, o rei dos reis, que assumirá por 1000 anos como a igreja reinando. Preste atenção, irmãos, a gente tem que viver o presente, mas olhando para o futuro. E para quem tem uma visão curta, só enxerga até a grande tribulação, mas quem tem uma visão longa, uma visão macro, como diz o pastor Marquinhos, uma cosmovisão, aleluia, a gente está olhando além disso tudo, está olhando o rei descendo do céu, cercado pelos seus anjos e pela igreja santificada, para descer sobre o Monte das Oliveiras, para destruir o anticristo, para prender Satanás, para julgar as nações e para estabelecer um reino de 1000 anos de paz e mostrar que o reino dele é superior. Eu não sei até onde você está enxergando, mas você tem que enxergar o final da história. Olha para o seu irmão e diga: eu não sei como está a tua história hoje, mas eu estou enxergando o final da tua história. O final da história da igreja, que é uma história de triunfo, uma história de vitória, uma história, sabe, irmãos, de muito mais abrangência do que a gente possa imaginar hoje. Mas o reino começou com a vinda do filho. E aí João Batista vai anunciando. E ele fala, nesse versículo que lemos aqui, sobre duas coisas. Ele diz: porque eu vos batizo com água para o arrependimento. Diga, arrependimento. O passaporte para o reino é o arrependimento. E não é só para o reino. Que na verdade, quando a gente fala só o reino, o que é só, irmão? O reino é o reino. O reino dos céus. O reino de Deus. O reino é tudo. Tudo é o reino.
Ele governa sobre tudo. Ele reina sobre tudo. A sua justiça não tem mácula, não tem, sabe, não tem tendência. Ele não é parcial. O reino é tudo, irmãos. Tudo que você sonha, tudo que eu sonho, tudo que nós imaginamos. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que infinitamente mais além de tudo que pensamos, que cremos, que sonhamos, que esperamos, infinitamente mais além. Poxa, isso é mais do que o superlativo. Veja bem, infinitamente mais além. E aí, para entrar no reino, e o reino abrange tudo. A primeira coisa que a gente alcança no reino, quando reconhecemos o reino e entramos com o direito de filhos, de súditos, mas transformados em filhos adotivos, mas filhos, com todos os direitos legais. Quando entramos no reino, passamos a ter direitos. A primeira coisa é a salvação, que é a maior delas. Depois disso, ou paralelo a isso, né, a salvação vem por causa do perdão dos pecados. Acabou a dívida, entramos na salvação de Deus, no reino de Deus. E concomitante a isso, recebemos o Espírito Santo. É tudo junto, é no pacote só. Eu entro no reino, é apagada a minha dívida do pecado, a minha condenação eterna é extinta, acabou, sou absolvido. Recebo a salvação e de quebra ainda sou morada do Espírito Santo. Que isso, irmãos? E tudo isso acontece por um passaporte chamado arrependimento. E o arrependimento é muito mais do que a gente imagina. O arrependimento não é uma atitude motivada por, desculpa a redundância, mas por emoção. O arrependimento não é algo que sabe, olha, eu não sei direito o que está acontecendo, mas eu estou dentro. Tudo bem que às vezes a gente não entende as coisas a princípio, mas depois tem que passar a entender. É arrependimento. E arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia. Claro que eu estou já, né, da forma que se pronuncia, metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Mudança de pensamento, mudança de mentalidade. E se eu mudo a minha forma de pensar, eu também mudo a minha forma de falar. Porque eu só falo aquilo que a minha mente processou. Se eu mudo a minha forma de falar, eu mudo a minha forma de agir. Porque no reino de Deus não tem incongruência não, irmãos. Eu falo aquilo que eu sou. Eu falo aquilo que eu creio. Eu falo aquilo que eu vivo. Porque Jesus mesmo falou que quem é do reino, se fala sim é sim, se fala não é não. O que passa disso é de procedência maligna, porque o diabo é que mente. O diabo fala sim quando ele age no não, ele fala não quando ele age no sim. Mas o cristão que passou, sabe, que entregou o passaporte, que agora faz parte do reino, que recebeu a mudança de mentalidade, ele fala sim é sim, ele fala não é não, porque ele se arrependeu. E arrepender é dar uma guinada de 180 graus. Eu estava indo para outra direção, hoje eu estou vindo para cá, é completamente contrário, e a minha vida não é mais a mesma. Não dá para eu dizer que sou do reino se não for pelo passaporte do arrependimento. Não tem outro, irmãos. Não tem outro evangelho. Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, olha, se eu mesmo, ou um anjo do céu descer e te anunciar, ó Gálatas, outro evangelho que não seja esse que vocês já conheçam, amaldiçoe ele, seja anátema. Porque não existe outro evangelho. O evangelho de Cristo é um só. E as boas notícias é o seguinte: se arrepender, entra no reino. E se entrar no reino, tem salvação, tem perdão de pecado, é cheio do Espírito, vive na dimensão de Deus, é guiado pelo Espírito como aquele que é guiado pelo vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Mas é o seguinte: é lavado pela palavra, é encharcado pelo sangue e é cheio do azeite do Espírito. Mas começa pelo arrependimento.
Tem que ser pelo arrependimento. E aí quando nós nos arrependemos, nós somos santificados pelo Senhor. Assim começa a nossa santificação, porque a regeneração e a justificação são instantâneas. Agora ali começa um processo de negação do pecado. Não, eu não quero mais. Eu até peco, mas vai ser um acidente, vai me pegar na surdina. Se propor, eu não quero. Agora eu sei para onde eu estou indo. Antes eu era uma flecha lançada a ermo, agora eu sou uma flecha na mão do flecheiro. Agora tenho alvo para eu atingir. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei agora a quem eu pertenço. Eu sou escravo dele de orelha furada. Eu pertenço a ele porque eu decidi, porque eu me arrependi. Diga comigo, na vida do crente, pecado não é mais costumeiro, é acidente de percurso. Sabe? Quando você está indo para um lugar e de repente você não entende direito a linguagem do GPS, ou sei lá, você não tem o GPS na mão ali, e aí você erra, você cai em outro lugar, foi um acidente de percurso, você errou, mas você volta para o trajeto rapidinho, porque você tem uma missão, você tem um alvo, você tem um trajeto certo, amém? Assim é o pecado na vida do crente. Crente que se diz crente, que se diz participante do reino, que se diz morada do Espírito, mas que vive mergulhado de pecado, irmãos, como um porco na lama se revirando. Tiago diz, está por fora, não entendeu ainda está debaixo da lei, não conhece nada da graça. Irmãos, viver na desgraça é uma vida sem graça, e não da graça de Deus. A graça é um favor imerecido, mas é algo que me inunda, é algo que me lava, é algo que me norteia, é algo que eu tenho consciência agora que eu represento um reino. Aí os caras entravam na fila para ser batizado por João Batista. Ele estava lá batizando os caboclos que entravam na fila. E aí quando ele olhava para longe assim, falou, vocês não, mas eu não batizo vocês de jeito nenhum. Vocês são muito espertinhos, né? Vocês estão ouvindo pregar por aí que quem não se arrepender, a ira de Deus vai alcançar. Vocês estão aqui para fugir da ira de Deus. É isso? Então fala o seguinte, volta e produzir frutos dignos de arrependimento. Depois vocês vêm e eu batizo. Diga comigo, arrependimento produz frutos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem gente negociando a graça de Deus por qualquer coisa. Tem gente fazendo da graça de Deus uma coisa muito sem graça. Por isso que não vive em outro lugar a não ser a desgraça. A desgraça é o declínio da graça. A desgraça é a ausência da graça. Isso daí eu estou fora. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu posso até pecar por erro, sabe, por acidente de percurso, mas eu volto rapidinho para a minha estrada, porque eu sei que o meu alvo é Cristo, e é para lá que eu vou. E aí João fala, eu vos batizo com água para arrependimento. No final ele vai falar sobre Jesus, mas primeiro ele fala arrependimento. Por quê? Porque não dá para chegar em Jesus a não ser pelo caminho do arrependimento. A gente sabe que algumas coisas são faladas em nome de Deus por aí. Esses dias a gente se deparou com algumas coisas na internet aí, falando coisas em nome de Deus. Depois tem que ficar se justificando, né? Depois tem que ficar arrumando explicações aí teológicas, bíblicas, apologéticas, que nem existem, para poder justificar uma coisa que... Irmãos... E aí, o evangelho é um só. E aí João falou, olha, eu vos batizo com água para arrependimento. Você está arrependido? O arrependimento, irmãos, o arrependimento é o passaporte para entrar no reino. Eu quero que você guarde isso no teu coração essa noite. Diga, o arrependimento é o passaporte para eu entrar no reino de Deus. Eu não faço parte do reino senão pelo arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de palavra, é mudança de vida. Evangelho é isso. E aí João falou, tem que ter arrependimento.
Depois ele fala de uma outra coisa. Porque ele está falando de Jesus. Ele falou, eu batizo com água. Verso 11. Está aí na mão? Fica melhor do que eu pôr o óculos aqui. Não, é 11. É isso. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu vos batizo para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele está falando de quem? De Jesus. É mais poderoso do que eu. E aí ele fala assim, cujas sandálias não sou digno de levar. Em outra versão diz, do qual não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, de desamarrar as suas sandálias. E aí tem duas coisas em jogo. Duas formas de você entender isso. É claro que o desamarrar das sandálias, primeiro, era papel dos servos. Tá? Uma vez, entrando em casa, o servo, desamarrava as suas sandálias, tirava as sandálias dos pés, inclusive lavava em seguida os seus pés. Mas para isso tinha que desatar as sandálias. Isso era o papel do servo. João Batista, ele já estava vivendo dias em que ele tinha muitos seguidores no Instagram da vida real. Tinha muita gente que o seguia. E aí ele estava já preparando o coração do povo, dizendo, olha só, vai vir um após mim, que é muito mais poderoso que eu. Ele é tão mais poderoso que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele. Ele está falando, eu não sou digno de servi-lo. Eu não sou digno de me ajoelhar aos pés dele. Eu não sou digno de ser um servo dele, de tão mais poderoso que ele é. Então é para ele que vocês vão ter que olhar. Tanto é que quando Jesus começa o ministério, tem alguns ainda que seguem João Batista. E ele tem que, se deparando com Jesus, apontar e dizer, está vendo ali? Eis ali o Cordeiro de Deus, que eu falei para vocês durante muito tempo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segue a ele. É ele, não sou eu mais. Mas aí tem uma outra coisa, que é uma curiosidade, na verdade. Tinha a lei do levirato, que era o seguinte: uma mulher casava-se, e aí, antes dela ter um filho homem, né? Que o filho homem que ia defender a descendência do próprio marido, se o marido dela morresse sem ela ter um filho homem, então pela lei, desde a época de Moisés, o irmão daquele cara, o cunhado dela, tinha que casar com ela e, claro, ter semente para o irmão, defender a descendência do irmão, né? Pelo menos no primeiro filho, pelo menos. Então ele tinha que honrar o irmão fazendo isso. Só que tinha um detalhe: se o abençoado lá do cunhado não quisesse, tinha uma prerrogativa. Ele tinha que chegar diante dela, para a cunhada, que ele deveria assumir como esposa, e falar: não quero assumi-la, eu não quero defender semente, meu irmão. Então ela desatava as sandálias dos pés dele e o dispensava, o despachava. Mas ele ia assumir uma condição do tipo: ó, fui rejeitado, tá? Ela então me mandou embora. Por quê? Desatando as sandálias dos pés, ela estava dizendo para ele: não, então eu te libero da tua obrigação legal, de acordo com a lei do levirato. Então desamarra a sandália dos teus pés e te libero. E ali ele era liberado daquela obrigação. Também há alguns que entendem as palavras de João como sendo o seguinte: se eu não vou desatar as sandálias dos pés de Jesus, eu estou dizendo para ele, porque quem era a viúva? A viúva era Israel. A viúva era o povo de Deus que estava, né, desamparada, sem pastor, precisando de um salvador, precisando de um pastor, precisando de um noivo. E não é essa nomenclatura do Novo Testamento, uma das nomenclaturas dadas ao Senhor, é de noivo, né, que veio conquistar, preparar, né, a sua noiva. Então, quem é o povo desamparado que precisava de alguém
que o liderasse, que precisava de um noivo? Israel. E na verdade, paralelamente, ao mundo todo. Então João estava dizendo nessas palavras, no entendimento de muitos também, o seguinte: se eu digo que eu não vou desatar a sandália dos pés dele, é porque eu não quero abrir mão da presença dele. Eu não estou liberando ele de nada, eu quero que ele fique. Eu quero que ele venha e assuma. Eu quero que ele abrace a desamparada filha de Israel. Eu quero que ele abrace aquela que é viúva, aquela que está precisando de um noivo, aquela que precisa desesperadamente de alguém que a assuma, seja o seu cabeça, o seu esposo. Eu não vou desatar a sandália dos pés dele, porque eu quero que ele fique. Eu não libero, Senhor, é como nós estamos dizendo para ele esses dias: Senhor, eu não te libero, eu não quero que o Senhor vá, eu quero que o Senhor fique. Eu me dobro aos teus pés, eu te sirvo, eu faço qualquer coisa, mas não vá embora daqui. Mas eu ainda fico com a primeira, né? Que era uma demonstração de humildade, João falando para ele: Senhor, olha, gente, vai chegar um depois de mim, que eu não sou digno de ser nem servo. Eu não sou digno nem de me ajoelhar aos pés dele e desamarrar a sandália dos pés. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor nem de servi-lo. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes eu mesmo digo para o Senhor, acredito que vocês também. Quando a gente para pensar e fala: Senhor, tem gente lá fora que não tem o entendimento de Deus, que fala assim: pô, servir na igreja, que humilhação. Às vezes o cara é um profissional, vai para a igreja trabalhar, serviço voluntário. Que isso? O cara é graduado e vai para a igreja religiosamente 3, 4 vezes na semana. Que vida é essa? Passa um domingo dentro da igreja, que absurdo. Passar uma madrugada dentro da igreja, lendo Bíblia, não tem mais o que fazer, não. Só que eles não entendem uma coisa, irmãos. É que nós temos a consciência que nem para servi-lo nós éramos merecedores. Eu não mereço nem servir a Jesus. As pessoas que já perderam a consciência, sabe, irmão, como é importante servir a Jesus. E fala: o quê? Não tem nada mais importante para eu fazer, não? Preparar a mesa de ceia? Ah, presta atenção. Eu tenho estudo, poxa. Arruma um negócio mais nobre para eu fazer. Tem gente que não tem noção. Eu soube de um caso, né? De um pastor bem renomado aí. Pastor Silas Malafaia estava contando uma vez em suas mensagens que ele foi convidado por um pastor amigo dele para pregar na igreja desse amigo. E quando ele chegou lá, ele parou o carro no estacionamento, tinha um senhorzinho, diácono da igreja. Quando ele abre a porta para sair, o irmão já o recebe com a paz do Senhor, fala: eu fui designado a te acompanhar, me dê sua pasta. Não precisa me dar a pasta, vou carregar a pasta para o Senhor. Pegou a pastinha do pastor Silas e foi seguindo ele: vem cá, eu vou te levar pela entrada, né, para onde o senhor vai entrar, acessar o altar. Levou ele lá, apresentou, levou ele para o pastor, deixou a pastinha do lado, foi lá, pegou um copo d'água, serviu a ele: o que o senhor precisar, eu vou estar aqui, ó, tá? Para te servir. E assim, aquilo tocou o coração do pastor Silas de uma forma, um senhorzinho de idade já. E ele chegou no final do culto, depois de pregar, conversando com um amigo dele, e falou: rapaz, aquele senhorzinho ali, falou: rapaz, o melhor diácono que eu tenho aqui. Ele falou: pois é. Olha, agradece ele, que simpatia, que simplicidade. Ele falou: pois é o juiz da cidade. É diácono aqui na igreja. Faz questão de fazer isso com todo visitante convidado meu para pregar. É ele que serve, é ele que vai. Viu o prazer dele de pegar um copo d'água para você? Pois é o juiz da cidade. Mas aqui dentro ele entendeu que ele é diácono, ele é servo. Entendeu qual é o prazer de servir. Sabe, irmãos, quem começa servindo, a carreira dele é muito grande no reino de Deus. Verdade. Você vai olhar na instituição dos 7 diáconos, você acha lá um cara chamado Filipe. Estava ali.
Depois você vai achar ele em outra situação, sendo usado por Deus no ministério evangelístico. Depois você vê como ele morreu, sabe, como mártir do evangelho, um cara completamente... Entenda uma coisa, irmão, quem começa servindo, começou bem, sabe? E aí, João fala de duas coisas, diga comigo, arrependimento e quebrantamento. Arrependimento e quebrantamento. Ele fala, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim, que eu não sou digno de desamarrar as alparcas dos seus pés, de tão mais poderoso que eu, que ele é. Primeiro ele fala de arrependimento, depois ele fala de quebrantamento, de se dobrar diante do Senhor, de se entregar ao serviço, de se colocar na condição de servo e entender que é um privilégio ser servo. E aí João dá a chave. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Pois é, a chave é simples. Diga, arrependimento e quebrantamento. E ele fala, eu só tenho um batismo para dar para vocês. É o batismo da água. Mas com arrependimento e com quebrantamento, vocês vão receber um mais poderoso que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe qual é o sinal do verdadeiro arrependimento, irmãos? Verdadeiro avivamento que eu digo, né? O sinal do verdadeiro avivamento, arrependimento e quebrantamento. Quando a glória de Deus vem, ela não vem para exaltar ninguém. Ela vem para mostrar a nossa condição. Ela vem para nos levar ao pó. Ela vem para nos fazer mais humildes. Quando a presença de Deus vem, a vontade que tem é de voar. Mas duvido, se nós estivéssemos realmente diante do trono dele, tivéssemos um pouquinho da visão que os serafins tiveram em Isaías 6, mais do que esconder a face, a gente esconderia a cara dentro do chão, porque a gente não é digno nem de olhar para aquele que está sentado no trono. O primeiro sentimento do avivamento é fazer a igreja se arrepender e se quebrantar. Nenhuma história de avivamento que já ocorreu ao longo dos tempos, ou que esteja pontualmente acontecendo em vários lugares do mundo hoje, traz sobre a igreja, claro, um peso de glória, sim, autoridade, sim, visão de Deus, sim, conquista, sim, como consequência, mas o sinal na igreja é arrependimento e quebrantamento. A gente não vai chegar a lugar nenhum com o nariz empinado, irmãos. Quando eu falei da postura do adorador, de levantar a cabeça, é para você ocupar o lugar que é seu, o lugar de adorador. Mas quando a presença de Deus vem, o nosso lugar é de joelho, irmãos. O nosso lugar é aos pés dele. Por isso a gente canta às vezes, muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Por quê? E olha que nós não somos dignos nem de desatar as sandálias. E era o servo que fazia isso, mas a gente não vai desatar para não dizer para ele, vai, eu estou te liberando. Não, quero que você fique. Fique aqui, Senhor. Fique aqui. Então veja bem, nós estamos esse mês todo pregando, estudando, orando, pedindo, Senhor, a gente quer tanto, ó Deus, ser um foco de avivamento em nossa cidade. Queremos ou não queremos? Algumas pessoas ouvindo isso podem achar arrogância, presunção. Nossa, que isso, irmãos? Se a promessa bíblica, ao invés de sentir isso, deveria sentir a mesma sede, o mesmo desejo e falar assim, estamos juntos no mesmo espírito, porque eu sei que a igreja do Senhor, esteja onde estiver, hoje ela está entendendo que a voz do Espírito é um convite para o arrependimento e para o quebrantamento. Por quê, irmãos? Porque depois disso é que vem o Espírito com fogo. Eu duvido que alguém que está aqui, que já é, digamos, batizado no Espírito Santo, que fala em línguas, através de quem Deus manifesta os dons, recebeu isso naquela oração arrogante, como quem bota Deus contra a parede, dizendo, como é que é? Já estou aqui um tempão, o senhor vai me batizar ou não vai? O senhor vai me usar ou não vai? Se o senhor não fizer isso, eu vou embora, hein? E olha que o senhor precisa de mim, hein? Eu duvido que foi assim, irmãos. Nós começamos a falar em línguas e a ser usados por Deus com a cara no chão,
com a cara na grama, no monte, né? Chegando em casa fora de hora, comendo a Bíblia como se fosse um prato, sabe, quentinho, da melhor comida que a gente deseja. Quantas vezes, antes de você ser batizado no Espírito, antes de você ter experiências com Deus, você esquecia de comer, você esquecia de beber. Eu passei por isso recentemente esses dias, irmãos. Juro para vocês, quando eu tirei aqueles 3 dias aqui na igreja, estou com saudade já. Inclusive já marquei a próxima para abril. Quando eu tirei aqui, eu vi a preocupação de alguns de vocês, que chegava aqui 2, 3 da tarde, falava, pastor, já comeu? Eu falei, que horas tem? 3 da tarde. Eu falei, não estou com fome. Pode deixar, depois eu como uma fruta, eu bebo água, eu estou tranquilo. Porque quando você está na presença de Deus, Ele é a sua comida, Ele é a sua bebida. E aí não é à toa que a Bíblia diz, Jesus dizendo, olha, aquele que recebeu o Espírito que eu der, vai criar nele uma fonte de água no seu interior que salta para a vida eterna. É tanta água, é tanto pão, é tanta revelação, é tanta coisa de Deus, que é claro que uma hora a carne vai sentir sono e fome e sede, mas a hora passa e você nem vê. Eu tirei uma noite para ler a Bíblia, e eu falei assim, Senhor, eu vou passar a noite toda, foi um propósito. Eu falei, vou passar a noite toda, de meia-noite às 6 da manhã. E aí eu calculei, falei, devo ler uns 100 capítulos, 120, por aí. Vou ler a Bíblia toda. Fiz uma garrafa de café, botei ela sobre a mesa. Minha esposa já estava avisada, ela foi dormir. Eu fiquei lá, né, na cozinha, com a garrafa de café, a Bíblia, um caderno e uma caneta. E falei, vou ler a Bíblia, sei lá, irmão, vou começar aqui em Esdras. E de manhã cedo devo estar chegando em Mateus já. Vai ser uma festa. E eu passei a noite toda lendo 10 capítulos. Eu lia um versículo, abria a minha mente e eu fazia anotação. Eu lia outro versículo e vinha mais coisas. Eu lia outro versículo e vinha mais coisas. Eu levei 6 horas para ler 10 capítulos, irmãos. Coisa que você lê em 30, 40 minutos. Eu levei 6 horas. Eu fiz 54 anotações de um livro de 10, dos 10 capítulos do livro que eu li. Eu dei estudo bíblico na igreja na época por 5 ou 6 domingos em cima de um estudo de uma noite. Você não imagina. Você pensa que a Bíblia te dá sono, você fala que a Bíblia é um livro cansativo de ler, mas se você fizer dela o seu manancial, se você tirar um tempo, você vai entrar num dia em que você vai começar a ler a Bíblia, não vai dar vontade de parar, você vai começar a orar, não vai dar vontade de parar, e aí a fonte de água viva vai jorrar no seu interior. Uma vez eu estava no trabalho, irmãos, você pode falar assim, pô, já vai contar aquela história de novo? Não, já deve ser outra. Porque teve uma época que eu estava em Campos, durante alguns anos, só voltava para casa de 15 dias. E aí eu entrei no propósito de oração, cara, que estava no hotel orando e dava hora de ir para o trabalho, eu tinha que ir. Então eu ia no carro orando, chegava lá, batia o meu ponto, conversava, começava a fazer meu trabalho. No momentinho de folga que eu tinha, eu ia para um quartinho que ninguém entrava, fechava a porta por dentro e ficava orando, e não dava vontade de parar. E aí acontece algumas coisas assim, mirabolantes, né? Ninguém entrava naquele quartinho. Era no fundo do escritório. Mas eu começava a orar, passava 30, 40 minutos, alguém batia na porta. Eu falei, não é possível. Aí eu abri a porta e a pessoa falava assim, tá fazendo o que aqui? Eu falei, não, eu estava... já estou saindo. Aí teve uma vez mais de uma vez, que não tinha como ficar ali orando, né? Já tinha feito o meu trabalho, tá, gente? E aí eu ia para o banheiro masculino, lógico, masculino. Ia para o banheiro, e aí tinha aquelas, sabe, né? Aquelas cabinezinhas. Sabe para que serve aquelas cabines, né? Eu escolhia uma daquelas, fechava a tampa da latrina, sentava ali, fechava o olho, ficava orando dentro do banheiro. Era uma coisa tão incontrolável que às vezes eu pegava o ônibus, né? Na sexta-feira que tinha que voltar para casa, pegava o ônibus da 1001, no Shopping Estrada, lá na rodoviária de Campos dos Goitacazes, para vir para a rodoviária Novo Rio, e eu dentro do ônibus vinha orando, e aí eu ficava com medo de alguém olhar e ver que eu estava balbuciando palavras. Eu ia para dentro do banheiro do ônibus de viagem orar, porque eu não conseguia parar de orar, eu estava com medo de começar a falar em línguas ali, alguém ver e achar estranho. É sério, irmãos, porque eu estava numa época
E claro que não foi aquela época, eu estou falando isso com saudosismo, estou pontuando algumas coisas, mas isso, Deus tem trazido de volta, já há meses, de volta na minha vida. Quantas madrugadas, e aí falando do vinho novo, quantas madrugadas aqui, buscando a Deus nesse lugar, não víamos a hora passar. O Cadu sentiu um gosto da última vez aí, conversando, falando de Jesus, falando da Bíblia, oramos, vamos orar mais um tempo, aí orávamos, aí parava, bota um louvor, vamos cantar um louvor, e aí o tempo vai passando, porque quando você está na presença de Deus, nada mais importa a não ser a própria presença de Deus. E as revelações vêm, as ideias vêm, as direções vêm. Querido, em nome de Jesus, o Evangelho só ficou sem graça para quem saiu debaixo da graça. Mas para quem está debaixo da graça, sempre haverá graça. Porque Paulo diz que vivemos de graça em graça, de glória em glória, de triunfo em triunfo. É tempo da igreja voltar, irmãos. É tempo da igreja sentir prazer de passar mais tempo falando com Deus, mais tempo apegado à palavra, como vamos fazer no próximo dia 7. Querido, ame a palavra. Ame a oração, ame o teu Deus intensamente. E aí você vai ver coisas que você pensou que nunca mais iam acontecer, vão voltar a acontecer. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, recebe se você crê, que esse é o tempo que Deus vai começar a fazer coisas extrapolantes em tua vida, extraordinárias. E eu profetizo mais, como eu tenho falado aos domingos pela manhã, que o sobrenatural vai ser coisa natural na tua vida. Oh meu Deus! Vai ser natural você profetizar para alguém. Vai ser natural você ser usado por Deus para alguém. Vai ser natural fluir de você o Espírito sobre alguém. Vai ser natural, meu irmão. Não importa o ramo que você trabalha, não importa o local onde você estiver, quando o Espírito Santo precisar de alguém para usar, ele vai achar você. Quando o Espírito Santo precisar de alguém como instrumento, ele vai ver você, ele vai usar você, ele vai fazer de você, sabe, um instrumento para a glória do nome dele. Mas não sem arrependimento e quebrantamento. A gente não vai fazer nada para merecer isso. Na verdade, a nossa oração é: Senhor, eu não mereço. A nossa oração não é: Senhor, estou pronto, hein? Pode me usar. Não, a nossa oração vai ser: Deus, me dá mais um tempo, porque eu acho que eu não estou pronto, não. A gente precisa... Fica de pé, por favor, esse momento. O arrependimento. Quando o Espírito Santo começa a despertar a igreja para algo grande que Ele quer fazer, o primeiro sentimento em nós é: Senhor, conserta em mim urgentemente tudo que precisa ser consertado. E aí o Espírito Santo vai trazendo coisas na tua mente. De repente você vai separar uma manhã inteira para você jejuar em casa, dentro do quarto, e orar, e você não vai conseguir falar nada, só chorar. Porque Ele vai trazer coisas na tua mente, como Ele faz comigo e com todos vocês, todas as vezes que a gente se lembra dEle. E a gente só vai chorar e pedir perdão a Deus. Senhor, eu estou arrependido. Preste atenção, cara. Rapaz, preste atenção. Que tipo de vida cristã você tem levado ultimamente? Irmã, preste atenção. Qual o tipo e estilo de vida com Deus que a gente tem nutrido ultimamente? Para de sobreviver apenas da palavra que você pega no culto. Tenha o seu altar dentro da sua casa. Seja o sacrifício, como nós cantamos aqui essa noite. O fogo é Ele, o sacrifício tem que ser nossa própria vida. Nós somos ou não somos a igreja do arrebatamento? Você crê nisso? Sabe, irmãos, uma vez eu estava pedindo a Deus aqui passava muitas sextas-feiras orando aqui, e o púlpito era aqui, ó, a parede do altar era aqui. Eu botava a cabeça contra a parede aqui, o rosto contra a parede, e falava: Senhor, a gente precisa, Deus, ganhar almas para Ti.
E aí, sabe o que o Senhor me falou uma vez? E aquilo arrebentou comigo. O Senhor falou assim: eu não te darei ninguém que você não seja antes capaz de chorar por ele ou por ela. As almas que você quer colher vão ser regadas pelas tuas lágrimas em oração. Eu comecei a pedir a Deus: Senhor, então agora minha oração mudou. Eu não quero que o Senhor mande as almas, eu quero que o Senhor me quebrante. Porque quando você começa a chorar por algo, você está colocando a tua alma naquilo ali. Antes não. Lágrimas são a expressão mais profunda do quebrantamento do nosso ser, do nosso eu interior. Quanto você já conseguiu chorar por aquilo que você está pedindo a Deus? As lágrimas são como a confirmação de que aquilo está realmente vindo do seu interior, com toda a sinceridade da sua alma. São as lágrimas. Eu comecei a chorar. E aí eu não via adultos, eu via crianças. E foi exatamente assim no Ministério Vinho Novo. Quando começou, primeiro vieram as crianças. Fazíamos eventos aqui para crianças, vinha 100, 120 crianças. Adulto não vinha não, os pais vinham, deixavam as crianças aqui, iam embora e só voltava depois para buscar. E a gente falava: não, olha só, dê alguma coisa para que a criança entregue para os pais, vamos fazer assim. Tem muitos pais que estão aqui que foram trazidos por causa de uma criança. Uma criança que trouxe a mãe, aí a mãe depois trouxe o pai, e os pais depois trouxeram os cunhados, os tios, e famílias passaram por aqui, ou ainda estão aqui por causa de criança. Veja bem, irmãos, arrependimento e quebrantamento. João falou: eu vos batizo com água para o arrependimento. Porque vai vir um aí, após mim, que eu não sou digno de me ajoelhar diante dele, nem desamarrar as sandálias. Porque, irmão, ele está falando de quebrantamento, de serviço, de humilhação. E depois que isso acontecer, o que? Arrependimento e quebrantamento, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que eu tenho dito para Deus: Senhor, eu estou longe ainda do que eu quero ser. O que eu quero ser? Eu quero estar mais perto dos seus pés. Eu quero estar mais próximo do Senhor, lá onde o Senhor me quer. Eu queria pedir que você nesse momento fechasse teus olhos, querido. Fechasse teus olhos, continuasse com teu coração, a tua mente aberta para o Senhor, mas fechasse teus olhos. Que o Senhor traga sobre nós um tempo de quebrantamento. Que o Senhor traga sobre nós um verdadeiro avivamento que venha para ficar. Ou melhor, que venha para nos incendiar e se espalhar por onde nós formos. Quando eu olho para vocês e vejo brasas vivas, acesas nas mãos de Deus, quando o culto acabar, Wendel, todo mundo vai embora e serão brasas espalhando um pouquinho do fogaréu que Deus ateou nesse lugar. Seja uma brasa, seja uma brasa. Diga para Ele agora isso, diga: Senhor, eu quero ser uma brasa, Senhor, numa brasa. Eu me arrependo, eu me quebranto diante de Ti. Eu quero ser uma brasa. E aí você vai poder andar mais 500 metros, e mais 500 metros, e outros tantos 500 metros. O quanto você está disposto a andar, o quanto você está disposto a ser guiado por Ele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. É tempo da igreja se arrepender. Sim, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira direção de Deus é humilhação. Se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Humilhar, orar, buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos. Você sabe que tem caminhos que você precisa se converter. Eu sei que tem atitudes que eu preciso me arrepender, me converter. Não tem como esconder isso de Deus. Agora você quer uma palavra para encher de esperança o teu coração? Deus sabe que eu e você não somos perfeitos, mas mesmo assim Ele nos amou e nos escolheu para sermos o seu povo. Isso quer dizer que Deus não tem problema com os nossos erros, mas Ele quer ver um coração quebrantado. Ainda de olhos fechados, entra pelo caminho do arrependimento, entra pelo caminho do quebrantamento. Diga para Ele: Senhor, eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas pela Tua graça eu também não sou mais quem eu era. Se o Espírito Santo trouxer alguma coisa à tua mente agora, diga para Ele: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo pelas palavras que eu não deveria ter falado. Eu me arrependo pelos pensamentos que eu não poderia ter tido, mas eu tive. Eu me arrependo pela forma como eu tratei alguém hoje que eu não deveria ter tratado. Eu me arrependo, eu quero voltar, eu quero acertar o alvo que é o teu coração. Arrependei-vos. Essa é a primeira palavra para quem quer receber o Espírito Santo em fogo. Arrependei-vos e lançai-vos aos pés dele. Busque os pés do Senhor nesse momento. Busque os pés do Senhor. Mesmo que você também não seja digno de desamarrar suas sandálias, diga: Senhor, eu quero os teus pés. Longe da tua presença não vale a pena viver. Longe da tua presença não vale nada, nada vale a pena, nada vale a pena. Nem todo o dinheiro, nem todas as contas pagas de uma noite por dia, milagrosamente, nem um carro melhor, nem uma casa melhor, nada sem a tua presença. Eu quero estar aqui aos teus pés. Porque quando o nosso coração estiver cheio de arrependimento e a nossa alma estiver totalmente quebrantada, a palavra diz que há um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não desprezará jamais. Talvez você tenha orado até hoje assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usado em profecia, em dons de curar, em maravilhas. E o Espírito pergunta: para quê? Ele sonda o nosso coração. Davi teve uma coragem, o salmista, teve uma coragem enorme para dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito, pelo caminho reto. Eu quero ser usado por Deus para quê? Para todo mundo me convidar. Eu quero ser usado por Deus para quê? Para todo mundo quase que prestar continência quando eu parar ou passar. Eu quero... Não. É porque essa geração precisa conhecer Deus. Quanta gente ferida que precisa de cura, quanta gente doente que precisa de cura, quanta gente oprimida que precisa ser liberta. Oh meu Deus, e quem o Senhor usará? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o clamor do Espírito nessa noite mais uma vez. E aí, pelo arrependimento, pelo quebrantamento, a igreja diz, você diz, eu digo: eis-me aqui, Senhor. E quando o fogo de Deus vem, o profeta diz: eu vou morrer, eu não sou digno, os meus olhos viram o Deus Todo-Poderoso, eis que eu vou perecer. Ele diz: não vai mais,
porque foste purificado pelo fogo. Abre o teu coração, fecha os teus olhos, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A minha oração nesse momento, ó Deus, eu me arrependo, Senhor, de cada palavra maldita, de cada palavra perversa, de cada palavra torpe, em meu nome, no nome desse ministério. Eu me arrependo, Senhor, de cada oferta que não foi depositada no altar. Eu me arrependo de cada dízimo sonegado. Eu te peço perdão, Senhor, de cada imagem para a qual não deveríamos ter olhado. Eu te peço perdão, Senhor, por cada ato de fornicação. Eu te peço perdão, Senhor, por cada ato de adultério, pelos pecados cometidos, confessados ou não confessados. Eu me arrependo e eu te peço perdão nessa noite aqui. Eu te peço perdão, Senhor, pelo coração altivo. Eu te peço perdão pela falta de sinceridade, pela fofoca, pela ganância. Eu te peço perdão, Senhor, por cada comportamento indecoroso. Eu te peço perdão, Senhor, em nome da tua igreja, por cada coisa que afastou, ou que afasta, ou que tenta afastar a nossa vida da presença do teu Espírito, porque os nossos pecados têm o poder de fazer isso. Mas eu te peço perdão, e eu me quebranto nessa noite na tua presença aqui, Senhor, com a tua igreja, Deus. Nós pedimos perdão, Espírito Santo. Nós pedimos perdão, Espírito Santo. Eu te peço perdão. Eu me arrependo, não apenas em meu nome, mas em nome da sua igreja, porque nós não abrimos mão da tua presença, nós não abrimos mão dos teus dons, nós não abrimos mão da tua glória, que não é para nós, mas que esteja sobre nós, para nos fazer totalmente Deus, no meio de uma geração que virou as costas para ti, no meio de uma geração que não honra o altar, que não honra o púlpito, que não honra a palavra, que não honra o Espírito, que não honra o Deus dos céus. Perdoa, Senhor, perdoa a sua igreja, da qual eu faço parte. Perdoa a nossa cidade, perdoa Nova Iguaçu, perdoa o Rio de Janeiro pelas blasfêmias, pelas festas de carnaval que eram blasfêmias verdadeiras ao teu nome, contra o teu nome. Perdoa-nos. Nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos diante de ti. Nós queremos, Senhor, somente uma coisa. Como Davi te pediu, nós te pedimos: cria em nós um coração puro, renova-nos num espírito reto, torna a dar-nos a alegria da salvação, e não retire de nós o teu Espírito. Perdoa Nova Iguaçu,
Perdoa, Senhor, o Rio de Janeiro. Perdoa o Brasil. Começa um avivamento nessa nação, meu Deus, como nunca vivemos. E por favor, Senhor, nos inclua nisso, ó Deus. Nos inclua nisso, ó Deus. Entra no reino e fica lá. Entra pelas portas do arrependimento e fica lá. E eu, na verdade, disse João, vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Recebe aí, querido, flua aí no Espírito, do fogo de Deus, do fogo de Deus, flua, flua, seja cheio, até transbordar, cheio, ele vos batizará com o Espírito e com fogo, e com fogo, e com fogo, e com fogo. Vai mais, não pare, vai mais, seja cheio. Vamos adorar o Senhor. Continua, igreja. Agora vem derramar o teu Espírito, seja hoje e seja agora. A terra clama, oh.